Parte 2, religiões, o lado desconhecido. As religiões têm seu lado bom, ninguém refuta isso. Mas elas não toleram opiniões contrárias, sempre foi assim. Se dizem tolerantes, querem que todos tolerem seus dogmas. No entanto, elas não são tolerantes com a opinião dos outros. A história registra que milhões de pessoas morreram porque discordavam da igreja. Meu objetivo com esse documentário, é mostrar que nem sempre o nome de Deus foi usado para o bem da humanidade. Então, veja bem, não é acreditar em Deus que é ruim. O problema é acreditar no Deus que lhe foi imposto. Muitas coisas falaciosas foram ditas visando a manutenção do poder de poucos, de uma classe privilegiada que se diz sabedora da vontade divina. E para saber como isso acontece, devemos voltar ao começo, quando o homem descobre os seres invisíveis. A ilustração 4 tenta achar mais ou menos o momento que foi isso. Bom, há evidências de que o Homo sapiens, o homem moderno, surge há cerca de 200 mil anos na África Oriental. Durante longo tempo, nosso irmão ancestral tentou decifrar quem era responsável pelos trovões, enchentes e doenças. Na mente que se formava, infantil e supersticiosa, temerosa, imaginou que espíritos invisíveis eram os responsáveis, tanto pela dor quanto pela saúde, tanto quanto pela tragédia quanto pelo sucesso. Na ilustração 5 mostra como os primeiros sacerdotes se beneficiavam com a ingenuidade do povo. Foi quando surgiu no meio do bando alguém que dizia conversar com os espíritos invisíveis. Dizia saber o que eles queriam, o que gostavam e o que odiavam, e sabia como agradá-los para obter recompensas. No momento em que esse indivíduo conseguiu convencer os membros do bando que ele tinha o poder de falar com os seres invisíveis, nascia o primeiro sacerdote. Essa é uma constatação dos antropólogos, mas não sabemos exatamente quando foi isso. Não é estranho que Deus sempre mandava homens para falar por ele? Por que Deus não aparecia pessoalmente e falava com uma multidão, de modo que as pessoas não iam ter dúvida que era realmente Deus que estava falando? Ser um porta-voz dos deuses rendia destaques e mordomias. O intérprete do sagrado recebia presentes e era adorado quase como um deus. Uma questão bem polêmica, bem delicada. Por que a maioria acredita em Deus? Segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como ópio contra a miséria e o sofrimento da existência humana. Bem, em defesa de Deus, dizem que se sempre o homem acreditou em Deus e a maioria ainda crê nele, é porque ele existe. Há vários argumentos para provar a existência de Deus. É um tema que, se eu fosse me aprofundar, ficaria aqui até os finais dos tempos e não creio que você teria paciência para ficar escutando. De modo que vou resumir o argumento mais conhecido, da causa primeira. Diz que tudo tem uma causa, tudo precisou de um agente criador, de modo que o mundo também precisou de alguém que o criasse. Esse criador é Deus. Aí veio Bertrand Russell, filósofo inglês, contra-atacando, dizendo que se tudo precisa de um criador, Deus também precisaria de um criador. Aí vem o teísta, aquele que crê em Deus, e diz: Deus não precisou ser criado porque Deus é Deus. Aí vem o filósofo e argumenta: se Deus não precisou ser criado, por que o mundo não poderia ter surgido sem a necessidade de um Deus criador? Bom, a verdade, na minha opinião, é que enquanto houver mundo, haverá ateus, crentes e duvidantes, que são os agnósticos, aqueles que duvidam se existe ou não existe. Costumo dizer que estão em cima do muro.
Portanto, desse assunto, questão se existe ou não existe Deus, não falarei mais. O meu foco é se a religião é positiva ou negativa para a humanidade. Vejamos agora as formas de se crer ou não crer em Deus ou deuses. É assunto para a parte 3.